Você já se sentiu vazio, mesmo tentando se preencher com as coisas certas? Acorda, ora, lê a Bíblia, mas no final do dia a alma ainda está vazia, sem direção, como se estivesse fazendo tudo certo, mas nada estivesse realmente mudando. Já se perguntou quantas vezes você adiou o momento de buscar a Deus, esperando o sentimento chegar, esperando a vontade de orar vir como uma onda de emoção? A verdade é que, enquanto você espera a emoção, a fé vai morrendo aos poucos. E a dor que você sente, frustração, o cansaço, tudo isso é resultado de uma fé que depende de um momento perfeito. Mas, e se te dissesse que você não precisa esperar sentir? E se a chave para uma fé inabalável for exatamente o contrário do que você imaginava? Eu vou te mostrar como você pode transformar sua vida, mesmo nos dias em que não sente nada. Como sua fé pode se tornar uma rocha firme, inabalável, mesmo quando o vento sopra forte, mesmo quando a maré da rotina e do cansaço tenta te derrubar. Porque a verdadeira fé não vive de sensações, ela vive de uma escolha, e a escolha é sua. Você pode decidir agora ter uma fé que não depende de emoção, mas de uma convicção profunda de que mesmo nos dias em que nada parece dar certo, Deus está com você. Deixa eu te contar uma coisa, a fé, essa que você deseja, a fé que te sustenta, não é aquela que só vive nos momentos de euforia, nos dias de culto, onde o coração dispara, onde você sente o arrepio e tudo parece perfeito. Não. A fé verdadeira, aquela que move montanhas, é a que persiste no silêncio, nos dias comuns, nos dias em que você acorda, tenta orar, mas parece que está falando com o teto. Já sentiu isso? O silêncio de Deus, que parece te desamparar, que te faz pensar, será que Ele ainda me ouve? É no silêncio que a verdadeira batalha acontece. Não no altar, não no louvor, mas no dia a dia, quando ninguém está olhando, quando as emoções estão frias e a rotina parece te engolir. E é exatamente aí que você vai descobrir que Deus está mais presente nos dias em que você não sente nada do que em qualquer arrepio do corpo. Você tem se acostumado a medir sua presença pelos seus sentimentos. Mas, meu amigo, a presença de Deus não depende do que você sente. Deus nunca te deixou. A promessa dele em Deuteronômio 31:6 é clara. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Isso não é sobre o que você sente, é sobre quem ele é. Mesmo nos dias em que sua alma parece seca, ele está lá. Ele nunca te deixou. O silêncio é só a prova de que ele está esperando que você o busque, não porque você sente, mas porque você sabe que ele é o seu refúgio, a sua rocha firme. E é exatamente nesse ponto que você vai perceber. A fé não é sobre sentir algo. Fé é sobre decidir. Fé é sobre persistir. A fé que realmente transforma a sua vida não espera o momento certo, não espera a sensação maravilhosa de estar com Deus. Ela se mantém firme, mesmo quando o céu parece fechado, quando você se sente sozinho, quando a oração parece ser só um monólogo. Não é sobre sentir, é sobre escolher estar com Ele todos os dias. Porque quando você decide buscar a Deus, mesmo sem vontade, mesmo sem força, você começa a descobrir uma fé mais forte do que as emoções, mais firme do que os altos e baixos da vida. Agora, eu sei que é difícil. Parece que você está falando sozinho, tentando conectar com algo que parece distante. Você já tentou? Você já orou mesmo sem sentir vontade? Já leu a Bíblia mesmo quando parecia apenas palavras? Quando você faz isso, quando você faz o esforço de ir além das emoções e da rotina, você se conecta com uma força invisível. Você começa a ver que, na verdade, a fé verdadeira é aquela que insiste no silêncio. E o mais incrível, quando você continua a busca, mesmo sem sentir, você começa a perceber que é nesse momento que sua fé cresce mais forte, mais profunda. Talvez você esteja pensando, mas eu já tentei e não senti nada. E eu entendo, mas vou te dizer uma coisa. Deus não te prometeu que você sentiria todos os dias a sua presença.
Ele te prometeu que estaria com você sempre. Isso, meu amigo, muda tudo. Sua fé não precisa ser dependente do que você sente. A verdadeira fé é inabalável justamente porque é construída nos dias em que você não sente nada, mas decide continuar a caminhada. Sua fé começa a ser inabalável no momento em que você decide, mesmo no silêncio, manter a busca por Deus. E sabe o que acontece quando você faz isso? O céu começa a responder, não com emoções, mas com profundidade. Em Isaías, 41:10, Deus diz: "Não tenha medo, pois estou com você." Mesmo nos dias em que você não sente, Ele está com você. É no momento da sua fraqueza, no momento do silêncio, que Ele se aproxima mais de você. Mas para que você experimente essa profundidade, você precisa fazer a escolha de buscar, mesmo sem vontade. Porque no final das contas, é essa decisão que transforma sua fé. Não as emoções, não os sentimentos, mas a convicção de que, mesmo no silêncio, Ele está com você. Você já se pegou orando e, no fundo, a sensação de que está falando com o vazio. Já sentiu que Deus se distanciou de você, que as palavras não estão alcançando nada, que a oração é apenas uma repetição mecânica e sem vida? Eu sei que é difícil, porque essa sensação de silêncio parece que te consome. Mas o que se passa na sua mente nesse momento? Você pensa, será que Deus não me ouve? Será que Ele me abandonou? Eu quero que você pare agora e reflita. Deus não se afasta de você. Nunca se afastou. O que acontece é que você para de sentir a sua presença, mas isso não muda o fato de que Ele está com você. A grande verdade que ninguém te conta é que mesmo nos dias em que você não sente nada, Deus está com você. Mesmo quando a sua alma está vazia e as palavras parecem ecoar no vazio, Ele não se afastou. Deus é constante e sua presença não depende dos seus sentimentos. Não se engane, Ele está ali, fiel, esperando que você continue a caminhada, mesmo quando tudo em você diz para desistir. Eu sei como é difícil acreditar nisso quando tudo ao seu redor parece um grande silêncio. Já passei por isso. Sabe aquele dia em que você ora, lê a Bíblia, mas não sente nada? Não há emoção, não há arrepio, nada. Parece que você está falando sozinho. Mas deixa eu te contar uma coisa que aprendi ao longo dos anos. Deus não se define pelos seus sentimentos. Ele é constante. Sua presença não é medida pelo que você sente, mas pela sua promessa. Quando Ele disse que nunca te deixaria, Ele quis dizer isso, mesmo quando você não sente nada. E aí está o choque de realidade. Você acha que Deus se afastou de você, mas na verdade é você quem se afastou dele. Quando você fica esperando uma emoção para se conectar com Ele, você está perdendo o verdadeiro sentido da fé. A fé não é sobre sentir, é sobre decidir buscar, mesmo no silêncio. Quando você começa a se afastar, é quando você deixa de buscar por convicção, por compromisso. A fé verdadeira não é alimentada pela emoção, mas pela decisão diária de continuar, mesmo sem sentir. Em Deuteronômio 31:6, Deus promete: esforcem-se e tenham bom ânimo. Não tenham medo nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Você já parou para pensar no que isso significa? Mesmo quando você não sente nada, Deus está com você. Ele não vai te deixar. Esse é o fundamento da sua fé. Não é a sua emoção que sustenta, mas a certeza de que Ele está lá. Mesmo no silêncio, mesmo quando a sua alma grita por respostas, Ele está com você. Ele nunca te abandonou. A promessa é maior que os seus sentimentos. A verdade é que Deus nunca se escondeu de você. Quem se afastou foi você, sem perceber. Quando você deixa de orar porque não sente vontade, quando deixa de abrir a Bíblia porque o dia está cansativo, você cria um abismo entre você e a presença dele. E o pior é que nesse processo, você começa a acreditar que ele não está mais lá, mas ele está.
É nessa hora de silêncio que você vai descobrir algo profundo sobre a fé. Ela não se alimenta das emoções. A fé verdadeira é aquela que insiste, mesmo quando tudo ao seu redor diz para parar. Não é a fé da euforia ou dos momentos intensos. É a fé que cresce no deserto, no vazio, nos dias em que você não sente nada. E, nesse vazio, você vai descobrir uma presença que é mais profunda do que qualquer emoção que já experimentou. A próxima vez que você sentir o silêncio de Deus, não desista. Não se engane achando que Ele se afastou. Ele está com você e é no silêncio que Ele está testando sua fé, sua persistência. Quando você insiste, mesmo sem sentir nada, é nesse momento que sua fé se torna mais firme, mais inabalável. É no silêncio que você realmente aprende a confiar em Deus, não por emoção, mas pela certeza da sua presença constante. Você já percebeu que a fé, aquela verdadeira, profunda, que te sustenta nos momentos de dificuldade, não se constrói nas grandes experiências, mas sim na rotina diária? O que você faz nos dias comuns é o que determina a força da sua fé, não os momentos de euforia, não os cultos emocionantes ou as experiências místicas. A fé verdadeira não precisa de cenários especiais. Ela cresce nas pequenas escolhas, nas ações diárias que você toma para buscar a presença de Deus, mesmo quando tudo parece normal. Aqui está o segredo que ninguém te conta. Se você quer uma fé inabalável, ela precisa ser construída nos dias em que não há grandes emoções, nos dias em que você acorda cansado e segue a rotina como sempre. A fé que você tanto deseja não surge nas crises, mas na constância do buscar diário, nos momentos simples que, por serem invisíveis, muitas vezes passam despercebidos. Parece difícil acreditar nisso, não é? Quando tudo ao seu redor parece estar bem, você se sente tentado a acreditar que a fé pode ser vivida nos momentos grandes, nos momentos de impacto, mas é nos dias simples, nos dias comuns, que a verdadeira transformação acontece. Esses são os dias que mais exigem a sua decisão de buscar, porque a fé não é apenas sobre emoção, ela é sobre escolha. Lembra daquele dia em que o trabalho estava tranquilo, não havia problemas sérios, mas você sentiu um vazio interior? Você até pensou em orar, mas pensou, hoje não, amanhã eu faço. E essa decisão, aparentemente inocente, de adiar o momento de buscar, começa a acumular e se tornar um padrão. Nos dias comuns, o que você faz? Você apenas vai seguindo a rotina, distraído pelas pequenas ocupações do dia. O mundo te empurra para o automático e, muitas vezes, você se esquece que, mesmo nesses dias, Deus está esperando você. E é justamente nesses dias que você decide se sua fé vai florescer ou definhar. Nos dias tranquilos, onde nada parece estar acontecendo de extraordinário, você faz a escolha diária de ir a Deus, não porque algo espetacular está acontecendo, mas porque você sabe que a fé precisa de cuidado contínuo. Quando você ignora isso, você começa a perder o fogo da fé. O calor da presença de Deus começa a diminuir porque você não dá espaço para Ele nos momentos em que a vida parece ser normal. Agora, imagine o que acontece quando por meses você segue essa rotina, adiando a busca, tratando a oração e a leitura da Bíblia como algo para depois. O que antes era uma chama viva começa a esfriar. E o mais assustador, você nem percebe que está acontecendo, até que um dia você se dá conta de que perdeu o vigor da sua fé. Não porque Deus se afastou de você, mas porque você deixou de alimentar sua alma com a presença dele. Quando você não busca nos dias comuns, sua fé começa a murchar e, sem perceber, você fica vazio, como uma planta que não foi regada por dias. A fé não se alimenta apenas de grandes momentos. Ela precisa ser regada todos os dias. E quando você decide buscar, mesmo quando não há crises, quando o mundo parece estável e nada de grande acontece, é nesse momento que sua fé se fortalece.
É no ordinário que o extraordinário acontece. Quando você começa a buscar a presença de Deus nas pequenas coisas, nos dias comuns, é aí que sua fé realmente cresce e se fortalece, porque você a torna parte de sua rotina diária, não um evento esporádico. A verdadeira fé não depende do seu ambiente externo. Ela cresce quando você faz da busca por Jesus uma prioridade diária, não algo que você faz apenas em momentos de necessidade. É fácil buscar quando tudo está em crise, mas a verdadeira força vem de continuar buscando quando tudo está bem, quando você não sente nada e quando a rotina parece te engolir. É isso que torna sua fé inabalável. E é quando você busca todos os dias, no normal, que sua fé se torna um fundamento sólido, que nada pode abalar. Você já parou para pensar na sua fé como algo que vai além dos sentimentos que você tem no momento? Em um mundo onde estamos constantemente sendo arrastados pelas nossas emoções, onde as sensações se tornam o padrão para medir se algo é real ou não, é difícil entender que a verdadeira fé não depende de como nos sentimos, mas da convicção de que Deus está conosco, independente de qualquer coisa. Se você está esperando sentir uma onda de emoções para acreditar que está perto de Deus, vou te dizer algo que pode mudar tudo. A fé verdadeira não vive daquilo que você sente, ela vive daquilo em que você acredita. A verdadeira fé não se alimenta de momentos de arrepio ou de culto cheio de unção. Ela se alimenta da convicção firme de que Deus é Deus, mesmo nos dias em que você não sente nada. Imagine a cena. Você se ajoelha, faz aquela oração sincera, mas não sente a presença de Deus. O que você faz? A maioria de nós, sem perceber, começa a questionar se Deus realmente está lá. Mas a fé que resiste não se baseia em sentimentos, ela se baseia na certeza de que Deus está presente, mesmo quando o céu parece fechado. A grande verdade é que Deus nunca se afastou, nunca se calou. Somos nós que muitas vezes esperamos ver para crer, mas Deus não trabalha assim. Ele quer que você creia sem precisar ver, sem precisar sentir. Sabe, aquele dia em que você orou, mas não sentiu absolutamente nada? E então veio o pensamento: será que Deus realmente está ouvindo? E a dúvida começa a crescer, tomando espaço em sua mente, deixando o silêncio de Deus cada vez mais pesado. Mas deixe-me te dizer, o silêncio de Deus não é a ausência dele. Muitas vezes ele está trabalhando em você de maneira que não podemos compreender. A fé verdadeira não espera ver sinais externos, ela espera pela certeza da sua presença, mesmo no silêncio. Agora, imagine se você desistisse só porque não sentiu algo extraordinário. Imagine se você deixasse de orar, de buscar, de acreditar, porque seus sentimentos diziam o contrário. Eu vou te dizer o que aconteceria. Sua fé enfraqueceria. Fé não é sobre sentir, é sobre crer com o coração, mesmo quando a mente duvida. E isso é o que verdadeiramente nos conecta a Deus. Não as emoções passageiras, mas a convicção profunda de que Ele está conosco, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Aqui vem o choque de realidade. Você não precisa de sentimentos para ter uma fé verdadeira. Deixe isso entrar na sua alma. A fé que Deus deseja de você não depende da intensidade do seu sentimento ou do quão emocional você está, mas sim da sua decisão de confiar, mesmo quando a emoção diz não. Eu sei que isso é difícil de aceitar, especialmente quando a sociedade nos ensina a viver pelo que sentimos, mas a fé verdadeira é aquela que não se abala, não se treme e não duvida, mesmo quando você não sente nada. Você sabia que os grandes homens e mulheres de fé não foram aqueles que sentiram mais? Eles foram os que persistiram, mesmo quando não sentiam nada. Quando você começa a confiar em Deus, não por aquilo que sente, mas por aquilo que Ele prometeu, você se torna inabalável.
A fé baseada em sentimentos vai oscilando, mas a fé baseada em convicção permanece firme. Então, da próxima vez que você se sentir vazio, sem emoções, sem sinais de Deus, lembre-se disso. A fé verdadeira não depende do que você sente, mas do que você escolhe acreditar. Deus está com você, mesmo quando você não sente nada. E quando você decide continuar buscando, mesmo sem vontade, mesmo sem emoção, você está construindo uma fé que não é movida por ventos, mas por uma convicção firme de que Ele nunca vai te abandonar. Você já acordou um dia com o peso do mundo sobre os ombros e simplesmente não teve forças para continuar? O corpo pesando, a alma arrastando, e tudo o que você queria era continuar na cama, sem encarar as responsabilidades, os compromissos ou principalmente as batalhas que o dia traria. O cansaço físico, emocional e espiritual parece tomar conta, e a última coisa que você quer é orar ou abrir a Bíblia. Mas é justamente nesse momento que sua fé se revela. A fé verdadeira não vive apenas nos momentos de conforto. Ela cresce e se fortalece nos dias em que tudo dentro de você quer desistir, mas você escolhe continuar. Quando você busca Jesus mesmo sem forças, é aí que sua fé se torna realmente inabalável. É nesse lugar de fraqueza e cansaço que você começa a entender que não é a sua força que te sustenta, mas a graça de Deus que te levanta. Eu sei que você já passou por isso. Aqueles dias em que o simples ato de orar parece ser um fardo impossível de carregar. Você sente que está fraco demais para orar, fraco demais para buscar. Mas nesse exato momento, Deus não está te chamando para uma oração cheia de energia ou uma leitura intensa da Bíblia. Ele está te chamando para se entregar em fé, mesmo nos momentos em que tudo dentro de você diz para desistir. Eu quero que você imagine um momento de extrema exaustão. O cansaço parece insuportável e você sente que não tem mais nada para dar. Mas você, mesmo assim, decide se levantar. Mesmo com os olhos pesados, você faz uma oração silenciosa. Mesmo com a mente bagunçada, você se senta e abre a Bíblia. E no silêncio daquele momento, você se conecta com a força que não é sua. E ali, nesse lugar de fraqueza, você descobre que a verdadeira força vem daquilo que você não pode ver, mas pode sentir. É a força de Deus que te levanta quando você não tem mais forças. E aqui vai o grande choque. O cansaço, aquele exato momento em que você se sente mais fraco, é o momento em que sua fé mais cresce. O que o mundo te ensina é que a fé é para os fortes, para os que têm energia, para os que se sentem plenos. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, nos ensina que a verdadeira fé não está na força, mas na dependência total de sua graça, especialmente nos dias de cansaço. Quando você se sente fraco, é quando você mais precisa de Deus, e é nesse lugar que Ele te fortalece. O que muitos não entendem é que a verdadeira fé não é sobre força física, mas sobre reconhecer que mesmo no cansaço, você não está sozinho. Você pode até estar exausto, sem energia, mas Deus não cansa de te sustentar. Em 2 Coríntios 12:10, Paulo nos ensina: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, então sou forte. Essa é a verdadeira essência da fé. Confiar em Deus, não porque você é forte, mas porque Ele é forte em você, mesmo nos dias em que você não tem forças para continuar. Agora, eu quero que você pare por um momento e olhe para a sua fé de uma nova maneira. Nos dias em que o cansaço é avassalador e você sente que não tem mais forças, não é o fim da sua fé. É o começo de algo ainda mais forte, porque é nesses dias, quando você se entrega em fraqueza, que você experimenta a força sobrenatural de Deus. É quando você se sente fraco, que é quando Ele te levanta. Ele nunca disse que você deveria ser forte o tempo todo.
O que ele disse foi: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Você já sentiu o silêncio de Deus se tornando tão pesado que ele quase te engoliu? Aquele vazio que parece te consumir aos poucos, a sensação de que, quanto mais você tenta se conectar, mais distante Deus parece estar. Nos dias em que o silêncio se instala, é como se você estivesse gritando para o céu, mas as palavras não saem, a oração parece vazia, e a Bíblia, por mais que você a abra, não fala. Isso é perigoso, porque o silêncio espiritual, quando não enfrentado, pode criar um abismo silencioso que te afasta de tudo o que realmente importa. O que você precisa saber agora é que o silêncio espiritual não é uma ausência de Deus, mas uma oportunidade para que você escolha buscá-lo de uma maneira mais profunda, mais verdadeira. Quando o silêncio começar a crescer, não fuja dele, não se distraia. Busque Jesus, busque sua presença, porque é a busca constante que vai impedir que o silêncio se torne um abismo de distância. Eu sei como é fácil cair nessa armadilha. O mundo grita, os compromissos se acumulam e o silêncio de Deus vai ficando cada vez mais confortável. Como uma rotina que você vai aceitando aos poucos. Você começa a dizer: amanhã eu volto a orar, agora não dá. E assim o silêncio vai se tornando sua companhia constante, sem que você perceba. Mas, e se eu te dissesse que o silêncio, quando não combatido, vai se transformar no maior inimigo da sua fé? Imagine que no começo, o silêncio de Deus não parece tão grande, não parece tão importante. Você vive um dia após o outro, ocupado, cansado, mas com a sensação de que não está mais se conectando. E um dia você acorda e percebe que o silêncio já não é só um momento de pausa, mas uma ausência que você se acostumou. Não é mais algo temporário, é um vazio contínuo que não te deixa em paz. Você se distrai com as coisas do mundo, com os barulhos, com os problemas, e quando tenta voltar para Deus, a presença dele parece distante, como se estivesse longe, como se o céu estivesse fechado. Mas aqui está a chave: o silêncio não vem de Deus. Ele não se calou, ele não se afastou. Somos nós que permitimos que o silêncio cresça quando adiamos nossa busca por ele. O maior erro que você pode cometer é achar que esse silêncio é natural, que ele é algo que você simplesmente vai superar. Não, esse silêncio é uma armadilha que vai te levar a um afastamento gradual. Ele não chega com barulho, ele não te avisa. Começa com pequenos adiamentos e logo vira um abismo de frieza espiritual. O mais assustador desse processo é que você nem percebe que está se afastando até ser tarde demais. Você começa a achar que está tudo bem, que você está em paz, quando na verdade você está sendo consumido pelo vazio. E aí, a busca por Deus, que antes era uma prioridade, se torna uma opção. Você começa a achar que a fé pode ser deixada de lado, porque o mundo e suas distrações estão tomando o seu tempo, sua atenção e sua energia. Mas o silêncio, quando você o aceita, começa a engolir a sua alma. O que você precisa entender é que a ausência de busca não é apenas um pequeno deslize, é uma escolha que você faz, e ela tem consequências. Se você não buscar, o silêncio vai te consumir. Não há neutralidade no campo espiritual. Ou você busca e se aproxima de Deus, ou o vazio vai se expandir cada vez mais, até que sua fé se apague, sem que você perceba. Não espere o silêncio te engolir completamente. Busque enquanto ainda há espaço para ouvir a voz de Deus, enquanto ainda há eco na sua alma. A ausência de busca nunca é inofensiva. Ela sempre traz consequências. Por mais que você ignore, o silêncio vai engolir aos poucos a sua fé, até que você já não reconheça mais quem você é em Cristo. Agora é o momento de decidir. Você vai continuar permitindo que o silêncio ocupe o espaço da sua fé, ou vai tomar uma atitude e voltar a buscar?
Buscar Jesus antes que o silêncio se instale de maneira permanente é a única forma de manter sua fé viva e crescente. Não espere até que o vazio se torne grande demais. Não espere até que sua alma comece a adormecer, achando que o silêncio é normal. Quando o silêncio vier, que ele seja o momento da sua decisão. Decida quebrá-lo. Busque enquanto ainda há espaço. E lembre-se, mesmo no silêncio, Deus nunca te abandona. Ele está esperando a sua escolha de voltar a buscá-lo, de abrir o coração, de romper o silêncio e restaurar sua fé. Você já se sentiu espiritualmente morno, como se algo estivesse faltando, mas não soubesse exatamente o que. Já passou por dias em que a fé parecia uma lembrança distante, como algo que já não tocava mais sua alma. O pior é que você pode estar tão acostumado a essa sensação de distância que nem percebe que está se afastando de Deus. Você não toma uma decisão consciente de abandonar a fé, mas a falta de insistência, de buscar diariamente, vai fazendo com que sua chama se apague lentamente. A falta de insistência enfraquece sua fé e, sem perceber, você vai se acostumando a viver de uma fé fraca, morna e sem vida. A grande verdade é que quem não insiste em manter a chama acesa, inevitavelmente começa a se apagar. A fé não sobrevive de momentos grandes, ela sobrevive de pequenas decisões diárias de continuar buscando. Não é sobre ser forte o tempo todo, mas sobre ser fiel a Deus todos os dias, em todas as circunstâncias, mesmo quando o ânimo já não está lá. A persistência em buscar é o que mantém sua fé viva e, mais importante, é o que te protege do esfriamento espiritual. Eu sei como é. A rotina vai te empurrando para o automático, para o vou orar depois, não hoje, porque estou cansado, e isso se torna um hábito. A princípio, pode parecer inofensivo, mas esse hábito vai criando distância entre você e Deus, até que você já não percebe o quanto está frio por dentro. A fé morna não acontece de uma vez. Ela chega devagar, com pequenas escolhas de não buscar, de não se aprofundar, até que você chega ao ponto em que está indo para a igreja, mas sua alma já não sente a mesma coisa. Você está presente fisicamente, mas espiritualmente já se afastou. Eu sei que isso é doloroso de admitir, mas há momentos em que nossa vida espiritual passa a ser apenas um conjunto de tarefas. Você vai à igreja, faz a oração de manhã, lê a Bíblia, mas tudo sem verdadeira conexão. A fé virou rotina, e essa rotina te fez perder o contato com o coração de Deus. Você sabia disso, não sabia? Essa falta de insistência começa a criar um vazio, uma indiferença que vai se espalhando, e esse vazio é o maior inimigo da fé verdadeira. Parece pequeno, mas a falta de insistência tem consequências. Quando você decide, dia após dia, não buscar, quando deixa para amanhã o que precisa ser feito hoje, você começa a perder terreno. O mundo oferece muitas distrações e desculpas. Talvez você diga, não tenho tempo agora, estou muito cansado. Mas com isso, você vai aceitando um padrão de vida sem a presença de Deus. Você acaba se acostumando com a ausência da busca e começa a perder a sensibilidade espiritual. Aqui está a verdade crua. Você não percebe, mas se você não insistir em buscar a Deus, você vai esfriar sem perceber. E o mais perigoso é que não há um grande evento de afastamento, não há um dia em que você decida abandonar a fé. O esfriamento espiritual acontece no silêncio, naquilo que você deixa de fazer diariamente. O não orar hoje, o não abrir a Bíblia, o não buscar sua presença, isso vai criando uma distância que com o tempo vai ficando maior, até que você acorda e percebe que sua fé já não tem o calor de antes. O que muitos não sabem é que a fé não se perde de uma vez. Ela se perde aos poucos, no desleixo espiritual, nas pequenas negligências, nas escolhas de não buscar. Você pode até continuar indo à igreja, mas sem buscar de verdade.
Você pode até orar, mas sem o coração queimando de desejo de estar com Deus. E sem perceber, sua fé já não é mais viva. É só um reflexo de uma fé que você teve, mas não alimentou. O que você precisa entender agora é que não existe fé sem insistência. Se você não investir em sua fé todos os dias, com oração, leitura da Bíblia e busca sincera, você vai se acostumar a viver uma fé morna. Fé que não se alimenta diariamente morre. Quando você decide não esperar o momento perfeito, quando você decide insistir mesmo quando não sente nada, você está revitalizando sua fé, reacendendo a chama que o cansaço, a rotina e as distrações tentaram apagar. Parabéns por ter chegado até o final deste vídeo. Você não apenas dedicou um tempo valioso para ouvir, mas tomou a decisão de buscar mais sabedoria e crescimento espiritual à luz da fé cristã. Isso é algo incrível. Você está no caminho certo para transformar sua vida e sua fé. E eu quero saber, o que mais tocou seu coração neste vídeo? Deixe um comentário abaixo e se você não souber o que escrever, apenas escreva "Sou grato a Deus". Assim saberei quem ficou até o final e está comprometido com sua jornada espiritual. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mais mensagens edificantes e reflexões que podem fortalecer ainda mais sua caminhada com Cristo. E se você sente que pode contribuir com este canal, considere virar membro e fazer parte dessa comunidade que está crescendo e se aprofundando na fé. Ao final deste vídeo, deixaremos 2 vídeos recomendados que podem te ajudar ainda mais nesse processo de transformação e fortalecimento espiritual. Que esses vídeos sejam como um farol para continuar iluminando o seu caminho. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.